Meu Deus, respira. Corta isso de verdade, tá bom? Ficou muito ruim. Vamos lá, calma, o que eu ia falar mesmo? Olá, tá. Um projeto. Não, calma, meu Deus, anotei. Tem uma colinha. Vim aqui hoje falar sobre os 3 pilares de uma boa arquitetura. Os 3 pilares de um bom projeto de arquitetura. O que a gente acredita que um projeto tem que ser. Alguns conceitos importantes que a gente sempre leva em mente na hora de fazer os nossos projetos e que a gente acredita que pode te ajudar. E vai ser muito legal ouvir o feedback de vocês. Se quiser deixar um comentário aqui no nosso canal, vai ser muito bacana. Seguinte, a gente está falando aqui de arquitetura como expressão, como forma de expressão artística. Todo mundo sonha um dia em ter uma obra publicada, um projeto bem executado, inclusive é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente fala com vocês sobre a questão da obra sendo executada. E o que acontece? Para a obra ser publicada, para você ter seu nome sendo projetado, precisa ser bonito. Ninguém está falando aqui de ficar enfeiando as cidades, gosta de coisa bonita. E o que seria a estética pra gente? É óbvio que você pode pensar assim, mas o que é bonito pra você não é bonito pra mim. É verdade, mas existem conceitos, existem princípios estéticos que eles podem ser respeitados dentro de um projeto. E a primeira coisa que a gente leva em consideração na hora de projetar é a atemporalidade. Independente do estilo, se você gosta de uma arquitetura mais clássica, de uma arquitetura mais contemporânea, de uma arquitetura mais moderna, qual é a sua referência? Não importa, aquilo tem que ser bonito. Tá? Não necessariamente todo mundo precisa ser Niemeyer. E aí por isso que você vai ver os outros 2 princípios que fazem a arquitetura ser boa, no meu ponto de vista, tá? Cada um tem direito aí de acreditar no que quiser. Em relação à estética, é óbvio que o seu cliente ele chega cheio de referências, na maioria das vezes, e que bom que seja assim. Porque ele vê aquilo que está sendo feito e aquilo que ele mais se identifica. E aí cabe a você, profissional de projeto, arquiteto ou design de interiores, buscar essas referências em coisas mais maturadas, digamos assim. Moda não é o que nos move. Por exemplo, vai atrás de um Mies van der Rohe, vai atrás, quer uma coisa mais pomposa, uma catedral de Notre Dame, arquitetura gótica, renascentista, alguma coisa que te mova. Busque em referenciais históricos aquilo que você pode trazer. Por mais que você pense, poxa, é um banheiro que eu estou projetando, é um banheiro, mas ele tem que ter um apelo estético, porque são pessoas que vão vivenciar aquele espaço e cabe a nós melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Certo, buscar referências é sempre uma opção muito boa na hora de dar o start no seu projeto. Então a gente usa o Pinterest, já falei isso inúmeras vezes, mas o Pinterest é uma ferramenta que eu amo de paixão mesmo, no meu dia a dia, para buscar referência até para fazer a festa da minha filha. Eu uso o Pinterest, então você pode usar ele aí para fazer um projeto, para fazer uma reforma, para fazer um convite, para fazer uma programação visual, o que quer que seja. No Pinterest você vai ver coisas muito bonitas e você pode usar isso aí para a sua realidade, para o seu projeto. E aí a segunda forma que você tem que, o segundo item que você tem que reparar na hora de fazer um projeto é a questão da funcionalidade. E o que seria a funcionalidade? Existem vários aspectos da funcionalidade que precisam ser analisados na hora de fazer um projeto. O primeiro deles é o programa de necessidades. Aquele projeto, ele tem que mostrar para o que veio. Ele tem que ter condição de existência funcional. Existem coisas que são feitas apenas para mostrar o seu valor como arte. E não é desse tipo de arquitetura que eu estou falando. Eu estou falando de uma arquitetura usual, daquela que você tem que projetar para o seu cliente. Então aquilo tem que ser bonito e aquilo tem que funcionar. E aí ele tem que funcionar de uma série de... Calma, me fugiu a memória a palavra. No espectro de... Calma. A arquitetura, ela tem que funcionar, enfim, ela tem que funcionar porque tem que funcionar dentro de um programa de necessidades previamente definido ou por você junto com o seu cliente. Muitas vezes o seu cliente não sabe o que ele quer e cabe a você ajudar ele a descobrir isso, tá? Então uma padaria tem que funcionar como uma padaria, uma casa tem que funcionar como uma casa e você tem que fazer isso da melhor maneira possível. Existem outras questões de funcionalidade que são importantes, a questão da ventilação. A arquitetura ela tem que funcionar do ponto de vista do conforto, do ponto de vista da eficiência. Então ela tem que ter uma eficiência energética, você não precisa ter que ficar ligando luz o dia inteiro dentro de um ambiente que poderia estar muito bem iluminado, com condicionante, questões de projeto que possibilitariam isso de forma muito mais eficiente. Aí entra uma questão de responsabilidade social e ambiental, né? Você tem essa responsabilidade aí para o planeta, para as próximas gerações, e as normas estão cada vez mais fortes em relação a isso. Enfim, conforto acústico, conforto térmico, dependendo da especificidade do projeto, essas coisas precisam funcionar. Então precisa ser bonito e precisa funcionar. O terceiro aspecto precisa ser execuível.
E aí, me vem à memória uma história que eu vi numa palestra do Ângelo Butti, né, da SPBR, lá na UNB, aqui em Brasília. E nessa palestra ele falou que não conseguiria ter feito nada do que ele fez até hoje se não fosse um braço direito dele de projetos complementares. Se eu não me engano, calma, eu anotei aqui o nome dele. Ibsen. Ibsen é o engenheiro, se eu não me engano, calculista, que ajudou o Ângelo Butti a materializar todas as coisas que ele idealizou, né? Tem aquela casa de Ubatuba que tem apenas um pilar central, né? Aquilo ali faz parte de um conceito de projeto que não teria sido exequível se não fosse um engenheiro que desse esse suporte para ele na hora de materializar aquilo. Então, a execuibilidade ela tem que ser pensada tanto no macro, nas questões estruturais, na questão de conforto, nas questões técnicas de projeto, quanto nos detalhes, no micro, como que é um encaixe, como que é um rodapé, como que é o piso, qual é esse piso, como que você vai fazer para aquilo ali sair do plano da ideia e ser realmente construído. Então assim, fica em pé. Como é que faz para ficar em pé? Qual que é o custo disso? Isso é muito importante. Essa questão da execuibilidade, muita gente se esquece de saber se o cliente tem dinheiro para executar. Não adianta se pode ser executado, tudo bem, você quer fazer um vão de 30 metros, faz uma laje protendida, uma viga protendida, mas e aí, quanto custa isso? O seu cliente está disposto a pagar por isso? Ele tem esse dinheiro? Quando que você vai descobrir isso? Você vai descobrir isso só depois que for para a obra e aí o seu cliente vai te ligar, né? Desculpa a palavra, mas pé da vida, falando, poxa, como que eu vou fazer isso aqui? Isso é muito caro. E aí você vai ter que fazer ajuste de projeto, então isso não é um projeto bem feito. Isso, no final, se você descobre esse tipo de coisa durante a obra, é porque provavelmente você poderia ter descoberto isso antes, na etapa de planejamento, na etapa de projeto. Então, mais umas questões que você precisa analisar do ponto de vista da execuibilidade. Existem esses materiais na região? Como que vai ser para comprar, para aquisição de um produto? Ou você está especificando alguma coisa que não existe no mercado? Alguma coisa que só existe na Europa, que você vai ter que pagar um frete milionário, às vezes seu cliente nem quer, nem tem esse dinheiro. São questões que você precisa se questionar na hora de projetar para você preencher esses 3 pilares e cada vez mais ter projetos bem feitos, ter projetos de qualidade para oferecer para os seus clientes. São 3 questões importantíssimas. A gente fala, inclusive, que deixa de ser arquitetura quando você deixa de pensar em alguma delas. Então, para recapitular, a gente tem a questão estética, tem que ser bonito, a gente está falando de transformar a cidade, de transformar a vida das pessoas, de coisas que precisam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se a gente quer valorização profissional, se a gente quer ser bem visto como os profissionais, a gente tem que fazer por merecer. A segunda questão, a funcionalidade. Não adianta ser uma coisa maravilhosa se não está atendendo às necessidades do seu cliente, a demanda que te foi apresentada, você foi contratado para isso. Então encara isso de uma forma como se você fosse usar, se coloca no lugar do cliente e se coloca como um personagem mesmo que tem aquelas características do seu cliente para se imaginar se apropriando daquele espaço, mesmo que a gente esteja falando de uma coisa muito maior, de um museu, que você precisa se colocar na posição de um público, mas esse público precisa ter as suas necessidades atendidas. E aí a última questão é a execuibilidade, que está diretamente ligada na obra. Como que você consegue esse tipo de suporte? Pode ter parceiros, igual eu falei, o engenheiro do Ângelo Butti, você pode ter aí engenheiros que estão do seu lado, que estão te apoiando, você pode ter lojas, fornecedores que dão todo o suporte técnico. A gente já falou em alguns vídeos sobre as questões de parceria, mas é para isso que as parcerias servem, para você se munir do conhecimento certo, e eu acho que eu falei demais. Chega, esse vídeo está ficando muito longo, vamos nessa que afinal a arquitetura ela tem que ser obra construída e a gente com esses 3 pilares eu tenho certeza que os resultados de todo mundo vão ser muito melhores. Deixe seus comentários aqui embaixo se você gostou desse vídeo, a gente está respondendo, o Bora na Obra Responde continua, então se quiser deixar os comentários aqui ou então mandar para o nosso e-mail, na vinheta vai aparecer aí qual que é o nosso e-mail de contato. É um prazer sempre ter o feedback, ter a interação de vocês e é isso, até o próximo conteúdo, tchau, tchau!